Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Teres e nesse vídeo eu vou falar sobre como que as escolas suíças lidam com crianças neuroatípicas, como que é o dia a dia para elas, qual o apoio que elas recebem e também se rola bullying e outras coisas. Sobre mim, eu sou suíça, fui criada aqui na Suíça, os meus pais são suíços. Eu também me formei em pedagogia aqui na Suíça, então eu trabalhei em várias escolas diferentes aqui. Às vezes foram estágios, às vezes foi mesmo trabalhar de um trabalho mesmo. Então eu posso falar um pouquinho sobre as minhas experiências que eu tenho nas escolas diferentes. Primeiro eu vou falar sobre como que a Suíça organiza o apoio, a estrutura com crianças neuroatípicas. Depois vou falar sobre alguns desafios e sobre experiências minhas que eu tinha, coisas que eu observei trabalhando em escolas públicas aqui. Vamos lá. Então, como funciona? A Suíça tem o sistema, geralmente falando, porque cada região é um pouquinho diferente, mas segue o sistema da inclusão parcial. Quer dizer que a meta é de ter todas as crianças juntas, crianças que têm, talvez, dificuldade em aprender, talvez elas tenham autismo, alguma deficiência física. A ideia é, ou a meta é de ter todo mundo junto e de ter muito apoio dentro das salas de aula, então ter terapeutas, ter pessoas que estão especializadas em trabalhar com essas crianças que têm necessidades especiais, de ter recursos, materiais, coisas que podem apoiar aquelas crianças, mas não é totalmente inclusivo, então nem todas as crianças estudam juntos. Tem escolas especiais para crianças que realmente estão tendo dificuldade dentro da escola pública normal, que talvez têm autismo muito forte, que não tem como elas ficarem nas turmas normais. No passado já foi muito mais separativo, então muitas crianças que não eram, tipo, entre aspas, normais, eram separadas. Hoje já é a meta de tentar incluir todo mundo nas mesmas escolas e tal. Como eu falei, o sistema educacional é extremamente diferente dependendo de onde você está, em qual cantão, tipo, estado você está na Suíça, qual região linguística. Eu sou da região que fala alemão, então as minhas experiências e tal, elas são especificamente de lá, então pode ser que se você fala com alguém que é de Genebra, sei lá, de algum outro lugar, que lá seja bastante diferente. Vou tentar dar um resumo, mas eu nem sei às vezes como exatamente funciona nas outras partes. Também uma coisa que varia muito é quantos recursos que as escolas têm, dependendo, por exemplo, do município, se os impostos são altos nesse município, se as pessoas geralmente valorizam mais ou menos a educação. Por exemplo, no cantão que eu mais trabalhei, que é o Aargau, ele não valoriza muito a educação em comparação ao resto do país. Então, por exemplo, nesse cantão lá, as escolas elas têm menos recursos, então as crianças neuroatípicas elas recebem também menos apoio. Geralmente o que acontece se uma criança tem mesmo uma deficiência, alguma dificuldade muito grave de não poder acompanhar normal como as outras crianças a aula, o que acontece é que se faz tipo um plano para essa criança, junto com especialistas, a professora da turma, os pais, e se vê quais que são as metas para essa criança. Por exemplo, se tem uma criança que não é boa em matemática, não que não é boa, mas que mesmo tem uma deficiência que ela não consegue acompanhar a matemática que nem as outras crianças. Então, só na matéria de matemática, a meta vai ser reduzida para essa criança e vai ser tentado de ela chegar na meta específica dela e de não ter que ter essa ideia de que ela precisa chegar no mesmo nível que o resto das crianças. Isso pode ser bom e ruim, porque tira a pressão da criança, mas também tira algumas possibilidades para ela de carreiras que ela pode seguir mais tarde. Então, por exemplo,
se a criança tem as metas adaptadas, ela não poderá, por exemplo, ir na faculdade depois, o que não necessariamente precisa ser um problema, porque vou deixar o link de um outro vídeo que fala sobre por que muitas, na verdade, a grande maioria dos jovens na Suíça não faz faculdade, não faz o ensino médio. O sistema é bastante diferente, então não é necessário você ir na faculdade para ter uma carreira boa, mas mesmo assim ela não tem todas as opções abertas. Por isso é importante mesmo ver qual que é o melhor caminho para essa criança. Essa criança consegue acompanhar se ela recebe mais ajuda, ou mesmo é muito difícil para ela não consegue. Então tem que sempre ver isso, tem que ver o que os pais acham, o que os professores acham. É sempre um processo bastante grande de lidar com isso. Como que é o dia a dia para essas crianças? É quase a mesma coisa que nem para as outras crianças também, só que às vezes tem, por exemplo, uma especialista chegando para trabalhar mais próximo com essa criança. Vamos dizer que é uma criança que tem TDAH. Não, vamos pegar o exemplo de dislexia. Então vai chegar o profissional, e às vezes esse profissional fica dentro da sala de aula com o resto da turma, a aula segue normal, as crianças estão todas lá, e ela tá, tipo, trabalhando perto, tipo, no lado dessa criança que tem dificuldade, tá, talvez alguns materiais para ajudar ela, algumas coisas talvez umas coisinhas que eles já têm trabalhado juntos antes, ou às vezes também essa criança vai com esse especialista para uma outra sala, que tem umas salas específicas para trabalhar eles lá fora, e então eles vão trabalhar talvez numa coisa independente da aula. Por exemplo, treinar, se essa criança tem dificuldade em falar uma certa letra, vamos dizer. Eles vão fazer treino de falar essa letra. Ou, por exemplo, se ela tem dificuldade em ler e o resto da turma já consegue ler melhor do que aquela criança, eles fazem treinamento específico de ler para essa criança poder treinar um pouquinho mais do que as outras crianças, porque ela precisa um pouco mais tempo. Então pode ser que seja um material, tipo, independente da aula normal, ou pode ser que seja junto com a turma, e só que ela recebe um pouquinho mais apoio de uma pessoa. Às vezes também tem várias crianças com alguma neuroatipicidade na turma, então às vezes elas estão juntinhas, trabalhando numa coisa separada, sim. Agora, sobre os desafios, que tem alguns. Primeiro, esse sistema da inclusão é um pouquinho novo, faz mais ou menos 10 anos que tá assim, então não tem suficiente profissionais ainda que estão formados nessa profissão de ajudar. Também os professores que já estão trabalhando, que não se formaram, tipo, muito recentemente, também não são muito formados em lidar com crianças neuroatípicas. E então, em escolas que já têm uma escassez de professores, que tem muita escassez de professores aqui na Suíça, essas escolas que têm dificuldade em encontrar professores, muitas vezes simplesmente não tem profissionais que vão ajudar, que vão dar aquele apoio adicional. Então, o que acontece é que as crianças estão dentro, as crianças neuroatípicas, elas estão dentro das turmas normais, o que antigamente não era, só que agora não tem uma pessoa que vai dar mais apoio. Então, muitas vezes esse peso de dar aquele apoio extra que essas crianças precisam, esse sistema só funciona se tem aquele apoio extra, né? Porque senão essas crianças ficam perdidas. Ou também, às vezes, não conseguem, sei lá, se enturmar bem, ou ficam muito frustradas, ou não conseguem lidar com o barulho da turma. Nossa, tem muita coisa. E então, se não tem essa infraestrutura que dá esse apoio, ou elas simplesmente não recebem apoio, ou a professora ou o professor normal tem que fazer isso em cima de todas as outras coisas que já tem que fazer.
Então, é uma das razões por que tem falta hoje de professores, porque a profissão é muito, muito, muito cheia de tarefas, que no passado não era assim. Tem muito mais tarefas do que uns 10 ou 20 anos atrás, mas não tem mais tempo para fazer as coisas. Então, muita gente tem burnout, por exemplo. É muito normal você trabalhar numa escola e fala, mais uma pessoa teve que sair, ou mais uma pessoa não está aqui por um tempo indeterminado porque tem burnout. Nossa, é muito comum. Então, isso é realmente um grande problema. Eu acho que o sistema é bastante legal para as crianças, quando funciona, porque às vezes não funciona também, quando não estão recebendo aquela ajuda e elas não conseguem, sei lá, acompanhar a aula mais e tal. Então, na teoria é bastante legal esse sistema, mas na prática tem bastante falhas, infelizmente. Talvez a minha visão é um pouquinho negativa, porque não, ela não, eu não sou, sei lá, contra isso tudo, mas é que eu trabalhei a maioria do tempo no Canton Aargau, onde não tem muitos recursos, então a falta de professores é muito grande, então eu vi o sistema fracassando, falhando muito, e essas são a maioria das das experiências que eu tenho. Então, pode ser que uma pessoa que, na maioria do tempo, trabalhava, por exemplo, em Zurique, onde tem muito mais apoio, onde tem muitos mais profissionais, tudo funciona melhor, ela vai ser mais positiva ou vai ver melhor os pontos positivos desse sistema. Além disso, às vezes acontece que a criança não consegue se enturmar por várias coisas. Pode ser coisas sociais, mas pode ser também que ela simplesmente, por exemplo, uma criança com autismo forte, para ela são muitos estímulos, são muitas coisas, muita coisa para lidar, e o resto da turma funciona mentalmente diferente, eles são socialmente, sei lá, diferente em algumas coisas, e então essas crianças ficam super sobrecarregados de coisas, às vezes ficam agressivas por causa disso, e então não é legal para ninguém, não é legal para essa criança, não é legal para a turma, não é legal para o professor, pode ser difícil, não com todas as crianças, de jeito nenhum, mas isso acontece, e nessa situação, o que seria o caminho é de essa criança ir para uma escola separada, com outras crianças que também têm situações similares, mas tem também lá uma falta muito, muito grande de vagas. Então, às vezes tem uma lista de espera de um ano, ou assim, e então a turma fica lá, tipo, o professor, a criança, tipo, não tem jeito de ela continuar na aula, e tem um ano da lista de espera, e é uma situação mesmo muito difícil. Se todo o sistema funcionaria melhor, teria como evitar isso, mas por enquanto não está funcionando melhor. Tá, vou falar um pouquinho sobre as minhas experiências, tá? Alguns exemplos de algumas escolas em quais eu trabalhei. Às vezes eu vi dando muito certo, foi muito lindo. Por exemplo, numa escola que eu trabalhei, ou não, lá eu fiz um estágio, lá não trabalhei, tipo, um trabalho real, foi um estágio. Mas lá tinha uma criança que tinha autismo bastante forte, e ela era super bem enturmada, ela tinha aquelas metas adaptadas, então isso funcionava bem também, as crianças aceitaram essa criança muito bem, era normal que ela recebia, tipo, que ela tinha algumas regras diferentes, que de vez em quando tinha uma mulher que chegava para trabalhar junto com ele dentro da turma, as crianças brincavam com ele normal, era mesmo lindo de ver que ele foi muito aceito, mesmo que ele, obviamente, era bastante diferente, também tratado diferentemente. Tipo, as crianças entenderam que com ele tem que ter um pouquinho mais cuidado, que às vezes ele pode se irritar com coisas, mas era muito mesmo legal de ver que tudo funcionava super bem. E também a comunicação com os pais só queriam o melhor, obviamente, para os filhos, os professores também, então eles conseguiam, tipo, encontrar um caminho bom para essa criança. Isso foi muito legal de ver.
E na grande maioria das situações, crianças que têm, sei lá, dislexia, TDAH não super forte, que tem, sei lá, uma coisa não muito forte, funcionava muito bem. Na grande maioria dos casos, para as crianças era bom, para os professores também era bastante bom. Sim. Uma coisa que acontecia muito com aqueles profissionais que dão apoio nas escolas em quais eu trabalhei, era que elas não eram formadas, porque no Cantonaga você não precisa necessariamente fazer uma formação, já em outros cantões sim precisa, mas como tem uma falta tão grande, eles aceitem basicamente qualquer pessoa que tem alguma coisa a ver com pedagogia. Um, e então, muitas vezes, esses professores, eles não conseguiam ajudar muito. Muitas vezes era mais um pouquinho um trabalho extra para o professor sempre ter que explicar, tipo, ajuda de tal forma a criança, faz isso para a criança, faz aquilo. Tipo, o professor que teve que dar instruções para o profissional, que não facilitava o trabalho de nós professores, é que era muitas vezes em lugares onde eu fiz estágios que isso acontecia. Então, os professores que normalmente trabalham lá, eles falaram para mim, tipo, essa pessoa não me ajuda, ela não ajuda a criança muito também, eu tenho mais trabalho por causa dela, preciso dar muitas instruções, ela não é muito independente no trabalho dela, então, por exemplo, numa escola que eu trabalhei, a pessoa simplesmente às vezes não aparecia sem avisar, e depois eu tinha pensado eu vou mandar algumas crianças trabalhar com o profissional, e daí ela não estava lá, daí os meus planos não funcionavam. Hum, Bastante vezes que tinha, tipo, coisas chatas acontecendo com isso. Mas isso depende muito, muito da escola, das pessoas individuais. Tipo, não quero generalizar aqui que não tá funcionando. Inclusive, esses profissionais, eles ganham mais do que os professores normais, o que, mais uma vez, gera um descontentamento entre os professores normais, porque são eles que têm a maioria do trabalho. O trabalho é bastante mais pesado do que aquele trabalho dos profissionais, mas eles ganham pior, então tem toda essa coisa de não se sentir valorizado e tal. Agora, sobre o bullying, eu já falei daquela criança que deu super certo, que estava super bem entomada. Em uma outra turma que eu trabalhei, era um pouquinho diferente, era uma criança que tinha uma deficiência física, ela usava uma cadeira especial, porque não conseguia andar muito bem e tal. Lá, essa criança sofria um pouquinho de bullying, ela tinha medo de ir para casa, porque as crianças, às vezes, tipo, faziam coisa no caminho para casa, para ela. Então, tem isso também. Mas, na grande, grande maioria das crianças com, sei lá, que tem alguma coisa especial, eu não vi nem bullying, nem, sei lá, elas eram simplesmente parte como todos os outros, tipo, o resto da turma entendia que eles recebem ajuda especial, ou que, sei lá, às vezes demoram mais tempo para fazer alguma coisa, ou que se irritam mais rápido com coisas, sei lá, e, tipo, não fazia muita diferença. Isso que era o normal que eu observei. Então, resumindo, eu acho que para a grande maioria das crianças que tem alguma coisa, alguma neuroatipicidade, essa palavra é difícil. Eu acho que para a maioria funciona bem, tá bem. Só nos casos mais graves, geralmente, que pode dar problemas. E na parte dos professores, para nós professores que está sendo difícil, mas talvez vamos esperar que no futuro eles vão resolver esses problemas no sistema que vai também, como é um sistema novo, vamos esperar que isso tudo vai se resolvendo com o tempo. Se quiserem saber sobre como que é a escola para crianças que estão imigrando para a Suíça, que estão vindo do Brasil, sei lá, de outros lugares, assistem esse vídeo daqui. Muito obrigada por assistir e até a próxima vez.